Preste atenção que eu vou te ensinar agora a verdade a respeito do escapulário de Nossa Senhora. Esse poderoso sacramental, que é também uma forma de consagração à Virgem Maria. Eu sou o missionário católico e teólogo Flávio Andrade. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixe também o seu like, o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo. Essa informação precisa chegar a muitas pessoas e eu conto com você para isso. E o primeiro erro que muitas pessoas pensam ser verdade em relação ao escapulário é uma espécie de superstição que existe por aí, pelo achismo, pelo disse-me-disse, de que o escapulário teria que ser ganhado, porque seria uma espécie de escolha da Virgem Maria. Isso não é verdade. Claro que não é verdade. A Virgem Maria, como nossa mãe, quer receber a todo momento todos os seus filhos debaixo do seu manto sagrado. Então o escapulário não tem que ser ganhado. Se você ainda não usa o seu escapulário, adquira, compre o seu, faça os outros preparativos que eu vou te ensinar neste vídeo e comece a usar o escapulário o quanto antes. O segundo erro que muitas pessoas cometem é pensar que existem dias específicos, talvez apenas um dia de Nossa Senhora do Carmo ou uma outra data festiva mariana, para você receber a imposição do escapulário. Isso não é verdade. Todos os 365 dias do ano são dias de receber a imposição do escapulário e se consagrar à Virgem Maria desta forma. A terceira informação muito importante a respeito do escapulário, como eu disse ainda há pouco, é uma espécie, é uma forma de consagração à Virgem Maria, uma forma específica, com uma graça específica, que não substitui outros tipos de consagração, mas também não concorre com eles. O que eu quero dizer para você? Eu uso meu escapulário constantemente. Sou consagrado à Virgem Maria dessa forma, do escapulário. Também sou consagrado à Virgem Maria segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Está aqui a minha cadeia, que é outra forma de consagração. Deus, meu querido irmão, minha querida irmã, tem aquilo que a ladainha do Espírito Santo nos conta, septiforme graça. Deus tem septiforme graça para nos dar. O que é septiforme? Septiforme vem de 7. E o 7 que nós sabemos é o número da perfeição. Então Deus é infinito. Deus é infinito. Uma coisa não impede a outra. Por que eu estou dizendo isso? Eu não preciso me consagrar a Nossa Senhora através do escapulário, porque eu já sou consagrado, talvez no meu batismo. Não tem nada a ver uma coisa da outra. Eu não preciso usar o escapulário, porque eu já sou consagrado segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort. Espera lá. Cada graça é uma graça diferente. Então, mesmo que você tenha todas as outras consagrações, à Virgem Maria, a São José, ao Sagrado Coração, ao Arcanjo São Miguel, etc, como de fato nós temos que buscar todas essas consagrações, sim. O escapulário é específico, é uma graça específica que você não vai ganhar de nenhuma outra forma, somente através do escapulário. E aí, o que é o escapulário? Escapulário, essa palavra vem de escápula. O que é a escápula? Essa parte aqui do ombro. Através do uso do escapulário, nós queremos receber sobre nós, nos nossos ombros, o jugo de Jesus. Não é assim que o Senhor Jesus nos fala no Evangelho? Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então nós queremos caminhar sob o jugo de nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é aquela serva perfeita que soube e sabe carregar, vestir na sua escápula de forma, como eu disse, perfeita, aquilo tudo que nos ensina o Senhor Jesus? A Virgem Maria. Ela é o nosso modelo. A Virgem Maria já é tudo aquilo que nós buscamos ser, ela já é. Então, por meio dessa consagração à Virgem Maria, nós recebemos sobre nós o jugo de Cristo e queremos buscar as virtudes da Virgem Maria, imitar a Virgem Maria e, ao mesmo tempo, contar com a ajuda da Virgem Maria, que conhece o caminho, que sabe o que fazer, que sabe como agradar a Deus, aquela mulher inviolável cujo Satanás nunca teve qualquer tipo de participação, qualquer tipo de posse, de poder. Ela vem nos ajudar nesta caminhada
nesta caminhada para o céu. Então é isso que significa o escapulário. Eu peço a ajuda da Virgem Maria para caminhar com Cristo, recebendo sobre mim o seu jugo que é suave, o seu fardo que é leve. E aí, graças a Deus, de tantos benefícios que eu vou falar com você já a respeito do escapulário. O primeiro de todos eles é que, de alguma forma, a partir do momento que você recebe a imposição do escapulário, você passa a fazer parte dos carmelitas. Essa é a doutrina do escapulário. De alguma forma, você se une a eles e se torna também um carmelita. E a Virgem Maria faz e cumpre promessas belíssimas para quem usar o escapulário com devoção, buscando imitar as virtudes da Virgem Maria. E aí é outro ponto importantíssimo. Escapulário não é amuleto. O que é um amuleto? Eu vou colocar aqui essa figa, esse trevo de 4 folhas, essa ferradura atrás da porta, etc, etc, para afastar mal-olhado, para atrair boa sorte. Isso é pecado grave contra o primeiro mandamento. Usar o escapulário, sim, este sacramental, que me direciona, que me aponta para Deus, essa forma de consagração, de escolha, de submissão ao jugo de Cristo, mas tudo isso só faz sentido, tudo isso só é agradável a Deus se eu buscar de fato imitar as virtudes da Virgem Maria. Então não basta simplesmente colocar o escapulário, eu preciso todos os dias pedir à Virgem Maria, me ajude, me ajude, me ajude, e me esforçar para corresponder àquele sinal do escapulário. Mas, fazendo isso, as promessas são maravilhosas que a Virgem Maria faz e cumpre para com todos os seus fiéis devotos. Primeiro, auxílio na vida. Durante toda a nossa vida, o auxílio da Virgem Maria. Proteção na hora da morte. A hora da morte, meu amado irmão, minha amada irmã, é uma das horas mais decisivas, mais importantes de toda a nossa vida. É ali que fica determinado, de fato, se eu completei a caminhada de forma fiel, se eu fui fiel até o fim. Quantos relatos de tentações específicas para a hora da morte e, ao mesmo tempo, relatos da intervenção decisiva da Virgem Maria em favor dos seus. Então, a Virgem Maria promete auxílio durante a vida, proteção na hora da morte, salvação eterna e se por acaso tiver que passar no purgatório, essa passagem será abreviada. Então nós precisamos usar o escapulário, todos nós. Outra característica muito importante a respeito do escapulário é que ele concede indulgência parcial. O que é a indulgência parcial? Aquilo que apaga as consequências temporais dos nossos pecados. Você com certeza já ouviu falar de indulgência. Indulgência tem as plenárias, que nós temos que cumprir alguns requisitos, fazer alguns passos para apagar toda a pena temporal dos nossos pecados. E existem indulgências parciais, alguns atos, algumas práticas que eu realizo e restabeleço esta comunhão com Deus. Por meio do sacramento da confissão fica perdoada a culpa dos pecados, através do meu arrependimento, da minha confissão, do meu propósito de não pecar novamente, mas permanece ainda a consequência temporal dos pecados, que eu tenho que pagar nessa vida através dos sofrimentos, dos dissabores, etc, etc. E se eu não conseguir pagar tudo aqui, eu vou pagar no purgatório. O purgatório é para isso. Os tormentos terríveis do purgatório é para pagar a pena temporal dos meus pecados. E o uso do escapulário com piedade e devoção é uma forma de indulgência parcial para pagar essa pena dos meus pecados. Olha só que maravilha! Outra característica maravilhosa do escapulário é que a bênção pertence à pessoa e não apenas ao objeto, como acontece com os outros sacramentais. O escapulário é um sacramental diferente. E o que eu quero dizer para você? Eu estou usando aqui esta cruz, estou usando aqui a minha cadeira da consagração, que foram abençoados pelo sacerdote, pelo diácono e se tornaram sacramentais. Ou seja, aquilo que tem a capacidade de me apontar para Deus, de me levar para Deus, de me direcionar para Deus. No futuro, se essa cruz
Se a minha cadeia estragou, se perdeu de alguma forma, e eu adquirir outra cruz, adquirir outra cadeia, eu vou precisar de uma outra bênção. Eu não posso simplesmente colocar no pescoço como começar a usar. Eu tenho que levar para o diácono, para o sacerdote, fazer uma nova bênção daquele objeto, para a partir daí ele se tornar o sacramental. Assim é com todos os objetos, com a cruz, com a cadeia, com uma imagem, etc, etc. Com o escapulário não é assim. A bênção pertence à pessoa. Então, a primeira vez você precisa pedir a bênção do sacerdote ou do diácono, precisa receber a imposição, mas no futuro, se você perdeu o escapulário, se ele se estragou de alguma forma, você não precisa pedir uma nova bênção para que aquele outro escapulário se torne um sacramental. Então, eu, Flávio, já uso o meu escapulário. Eu já uso. Se algum dia esse aqui se perder, se estragar, eu simplesmente vou na loja, compro outro e coloco. Isso as outras vezes, segunda, terceira, quarta e em diante. A primeira vez, e aqui eu peço que você preste bastante atenção, na doutrina do escapulário, dessa consagração à Virgem Maria por meio do escapulário, a primeira vez apenas você precisa receber a imposição por meio do diácono ou do sacerdote. Você não pode simplesmente pegar e colocar sobre si, nem mesmo que o sacerdote ou o diácono tenha abençoado. Muitas das vezes acontece isso. Ou a pessoa simplesmente compra e coloca no pescoço, ou ela compra, leva para o diácono, para o sacerdote abençoa, devolve para o fiel, e o fiel ele mesmo coloca sobre si. Isso não pode ser feito. Não é assim. Eu estou recebendo, você se lembra? O jugo, a canga de Cristo sobre mim. Então eu não posso eu mesmo colocar no meu pescoço. A primeira vez precisa ser imposto pelo diácono ou imposto pelo sacerdote. Isso, repito, a primeira vez apenas. Nas outras vezes, no decorrer da sua vida, estragou o escapulário, perdeu, aí você comprou outro, você mesmo pode colocar. Ah, Flávio, mas eu já uso há 5, 10 anos, mas nunca recebi a imposição. O que é que eu faço? Levo para o sacerdote, levo para o diácono. Se não for abençoado ainda, ele vai abençoar. E se já estiver abençoado, ele vai fazer apenas a imposição sobre você. E aí, Flávio, qual oração que tem que ser feita neste momento? Tem alguma oração específica? Existe uma oração específica, mas a doutrina do escapulário já foi atenuada, digamos assim, e não exige-se mais, não se exige mais aquela oração específica, somente ela que vale, não. O sacerdote ele pode fazer outros tipos de oração que também está válido. Então não precisa se preocupar, nossa, eu tenho que ir ao sacerdote, ao diácono e já levar tudo mastigadinho para ele, eu tenho que indicar que é esta oração, senão não vai valer. Não se preocupe, não se preocupe. É permitido fazer a oração específica, se o sacerdote ou o diácono tiver acesso a esta oração. Se não tiver, ele pode fazer outra, desde que ele dê a benção e ele imponha o escapulário sobre você. Em qualquer dia do ano. Repito o que eu disse no início. Não existe um dia único do ano para você receber a imposição do escapulário. Todos os 365 dias do ano são dias para você receber a imposição do escapulário. E a respeito do material do escapulário, tem que ser de pano, pode ser de metal, pode ser de nylon, pode ser de outro material. A doutrina oficial do escapulário, dessa forma de consagração à Virgem Maria, determina que a primeira vez que você recebe a imposição, o escapulário precisa ser de pano. Então, pela doutrina oficial do escapulário, a primeira vez você leva o escapulário de pano, recebe a bênção, recebe a imposição, e aí pode continuar com ele mesmo, ou pode tirar aquele escapulário de pano, guarda na sua casa, e você mesmo coloca um de metal sobre si. Essa é a doutrina oficial. Ah, Flávio, mas se eu não tenho o escapulário de pano, não tenho dinheiro agora para comprar, não tenho acesso, e eu já tenho um de metal, já tenho um de nylon, pode ser esse, não pode? Pode ser este também, e eu te explico por quê.
A doutrina dos sacramentais, o escapulário é um sacramental, você se lembra, não é? A doutrina dos sacramentais não é tão rígida quanto a doutrina dos sacramentos. Qual que é a diferença? O batismo, confissão, eucaristia, matrimônio, etc e tal, todos os sacramentos são eficazes, comunicam a graça que significam pela ação da palavra de Cristo e pelo Espírito Santo. Ponto final. Então, uma vez celebrados conforme manda a Santa Igreja, a graça de Deus acontece. Ponto final. É Cristo que atesta. Por isso que tem que ser daquele jeito e não pode mudar. No caso da eficácia dos frutos, dos sacramentais, como a cadeia, como a cruz, como o escapulário, depende diretamente da pessoa que concede o sacramental, da fé, então, do diácono, do padre, e da fé, principalmente, da pessoa que usa. Da pessoa que usa. Então, vamos lá, né? Eu comprei o escapulário de pano mais bonito de todos, o mais maravilhoso da face da terra. Recebi a imposição do Papa. O Papa Leão veio e colocou o escapulário sobre mim. Mas eu vivo, sabe, entregue aos pecados, numa vida mansa, não quero saber de nada. Não vai ter eficácia na minha vida. Não vai produzir frutos de salvação. Escapulário não é amuleto. Mas se eu usar um escapulário de prata, de metal, de nylon, que não é o de pano, o oficial, digamos assim, e recebi a imposição ali do diácono, que foi ordenado semana passada. Mas eu quero ser santo, eu me submeto, eu me resigno, eu aceito o jugo de Cristo. Coloca sobre mim, Senhor, o seu fardo, a sua canga. Eu quero me submeter, eu quero ser obediente, eu quero caminhar exatamente naquilo que o Senhor deseja para a minha vida. E para isso eu recorro todos os dias ao auxílio da Virgem Maria. Me ajuda, Mãe de Deus e minha mãe. Eu quero imitar as suas virtudes, eu quero ser santo, eu quero ir para o céu. E eu me esforço decididamente a cumprir aquele voto que eu fiz, porque é um voto que eu fiz no dia da recepção do escapular. Tenho certeza absoluta, independentemente do material do seu escapulário. Na segunda forma, no segundo exemplo que eu te dei, os frutos, a eficácia será muito maior, pode ter certeza disso. Então, meu irmão, minha irmã, espero que você tenha compreendido tudo que eu trouxe aqui neste vídeo. É preciso observar o conjunto de todas as explicações que eu trouxe para você. Se você ainda não usa o escapulário, passe a usar imediatamente. Lembre-se sempre, Deus tem septiforme graças, graças infinitas. E a graça do escapulário é uma graça específica que você não vai receber de nenhuma outra forma, mesmo que você já tenha inúmeras outras consagrações à Virgem Maria. E agora me conta aqui nos comentários, por favor, você já usa o escapulário? Não usa? Vai passar a usar a partir de agora? Conta para mim aqui nos comentários, por favor. Quero saber de você. E mais uma vez eu te peço, deixe o seu like, o seu joinha e, por favor, compartilhe este vídeo. Quantos irmãos nossos fazem errado? Às vezes vão lá, compram o escapulário e colocam sobre o pescoço. Não pode. Às vezes o sacerdote até deu a bênção, mas não fez a imposição. Não pode. Estão esperando, às vezes, ganhar o escapulário, porque ouviram dizer que o escapulário tem que ser ganhado. Mentira! Então, por favor, eu conto com você. Compartilhe este vídeo para fazer chegar essa informação até os nossos irmãos. Muito obrigado. Beijão para você. Até a próxima. Fique com Deus.